Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje a gente vai falar sobre um assunto simplesmente fascinante. Pense no corpo humano não apenas como um organismo, mas como uma verdadeira fortaleza impenetrável. E neste exato momento, a cada segundo do seu dia, essa fortaleza está sob um cerco constante de ameaças que a gente nem consegue ver a olho nu. É uma guerra literal acontecendo em escala microscópica, bem nos bastidores da nossa biologia. E o exército que nos mantém vivos e de pé é absolutamente espetacular. A natureza quase alienígena e intimidadora desses patógenos mostra perfeitamente o tamanho da ameaça. Estamos falando de vírus, bactérias e parasitas implacáveis que querem invadir a qualquer custo. As apostas nessa guerra biológica são altíssimas, porque qualquer brecha mínima nas nossas defesas pode resultar em uma multiplicação rápida de infecções que, se ninguém intervir, podem ser fatais. O que nos leva a uma questão fundamental de sobrevivência. Se o nosso ambiente está literalmente lotado desses invasores hostis, como é que a biologia humana consegue resistir a milhões de ataques todo santo dia sem entrar em colapso? A resposta para isso está em uma estratégia de defesa tão bem estruturada e complexa que deixaria os melhores estrategistas militares de queixo caído. Então, vamos entender como isso funciona. O nosso sistema de defesa se divide basicamente em duas frentes principais. Primeiro, a gente tem a imunidade inata. Ela atua como aquele exército regular de prontidão, sabe? É rápida, generalizada e entra em ação na mesma hora usando barreiras físicas e células assassinas naturais. Do outro lado da trincheira, a gente tem a imunidade adaptativa. Essas são as nossas forças especiais. Elas demoram um pouco mais para agir, mas têm uma precisão letal, caçando invasores muito específicos e, o mais importante, criando uma memória vital para as próximas batalhas. A forma como essas tropas inatas se mobilizam é simplesmente genial. Quando algum tecido sofre uma lesão, ele começa a disparar verdadeiros alarmes químicos, toxinas e produtos degenerativos em um processo que chamamos de quimiotaxia. É isso que atrai os neutrófilos, que fazem uma manobra espetacular chamada diapedese. Basicamente, eles se espremem pelos poros dos vasos sanguíneos para chegar exatamente no local do campo de batalha tecidual. E essa resposta não tem nada de bagunçada. Ela é altamente organizada. Diante de uma infecção, o corpo monta 4 linhas claríssimas de defesa inflamatória. Os macrófagos teciduais, que já estavam de plantão ali, são os primeiros a lutar. Logo em seguida, vem aquela invasão em massa de neutrófilos. A terceira linha traz uma segunda onda gigantesca de novos macrófagos e a quarta linha é o recrutamento extremo, a hora em que a medula óssea aumenta drasticamente a produção de novos glóbulos brancos para mandar para o fronte. Dentro desse exército regular, existem unidades de infantaria altamente especializadas. Os neutrófilos, por exemplo, são as tropas de choque exclusivas contra as bactérias. Já os eosinófilos são chamados em grande escala para combater parasitas maiores, grudando neles e liberando substâncias letais. E ainda temos os basófilos, que entram em cena liberando heparina e têm um papel crucial, mas que às vezes passa dos limites nas reações alérgicas. É quase como se o corpo usasse uma bazuca para matar um mosquito. Agora, de onde vem toda essa força armada, imensa e variada? Acredite ou não, ela tem uma única origem, a linha de montagem da hematopoiese. A partir de uma única célula tronco-hematopoética pluripotente que fica lá na nossa medula óssea, toda essa complexidade da defesa biológica se ramifica e ganha vida. E nessa gênese celular rola uma bifurcação bem importante na linha de produção. De um lado, a via dos mielócitos cria toda aquela infantaria generalizada que a gente acabou de ver, como os neutrófilos e os macrófagos. Do outro lado, a via dos linfócitos pega um caminho diferente para criar os comandantes supremos da imunidade adaptativa, projetados para ataques cirúrgicos e muito coordenados. E aqui está o ponto crucial. Entender essas impressionantes forças especiais, os linfócitos que operam em duas frentes diferentes. As células T são processadas no timo e comandam a imunidade mediada por células, lutando ferozmente no combate corpo a corpo. Do outro lado, as células B são processadas no fígado durante a gestação e depois na medula óssea. Elas formam a imunidade humoral, funcionando como verdadeiras fábricas de armamento biológico pesado. Mas a grande pergunta é: como essas forças especiais sabem exatamente em quem atirar? Elas usam os antígenos. Um antígeno é basicamente a etiqueta de identificação do inimigo. Cada toxina ou micro-organismo tem compostos químicos únicos.
Quando as nossas forças especiais detectam essas grandes proteínas estranhas, o gatilho da imunidade adquirida é acionado e a caçada implacável àquele alvo específico começa. Uma vez ativadas por um antígeno, essas células B viram plasmócitos maduros e começam a produzir o nosso grande arsenal, os anticorpos. A gente conta com 5 classes formidáveis aqui, que cobrem de tudo. Desde a IgG, que é a espinha dorsal e representa 75% da força total, até a IgA, que foca na proteção das mucosas. E olha que dado absurdo. Esses plasmócitos conseguem fabricar anticorpos a uma velocidade alucinante, de 2.000 moléculas por segundo. Essas armas biológicas não brincam em serviço. Elas funcionam por meio de 3 mecanismos principais, e super eficazes. Elas podem bloquear o invasor impedindo que ele entre nas nossas células saudáveis, que é a neutralização direta. Elas podem realizar a opsonização, que é basicamente marcar o inimigo como um alvo bem brilhante para ser devorado pelos macrófagos, ou podem ativar o sistema complemento, que é uma reação em cadeia de enzimas destrutivas que literalmente rompe a membrana do invasor e o destrói. Jogos de guerra, treinamento e memória imunológica. Vamos ver como a gente treina essas tropas. Sabe o que é incrível? As vacinas funcionam exatamente como simulações de combate geniais, só que totalmente livres de riscos. Na prática, a vacina coloca um antígeno inofensivo no organismo. Aí as células que apresentam esse antígeno soam um alarme. Isso acorda aos nossos generais, as células T, que organizam o contra-ataque e mandam a ordem para as células B fabricarem os anticorpos. A batalha é vencida rapidinho e, o mais incrível de tudo, veteranos super especializados continuam circulando no nosso sangue como células de memória por décadas. O resultado dessa simulação da vacina, ou de quando a gente pega uma infecção natural, é a imunidade ativa. Ou seja, o nosso próprio exército interno desenvolve tropas e memórias que duram a vida toda. Do outro lado da moeda, a gente tem a imunidade passiva, que é quando recebemos uma infusão de anticorpos de outra fonte, pegando reforços emprestados. Isso protege na mesma hora, mas esses anticorpos somem em poucas semanas, não deixando absolutamente nenhuma memória de longo prazo para trás. Mas e quando o sistema falha? Fogo amigo e vulnerabilidade. A triste realidade é que nenhuma fortaleza é indestrutível o tempo todo. 2 falhas muito graves acontecem quando há um descontrole na produção de células lá na medula óssea. A leucopenia é uma falta dramática de tropas, uma queda tão severa nos glóbulos brancos que deixa as nossas barreiras escancaradas para qualquer bactéria passar. No outro extremo, a gente tem a leucemia, onde mutações criam uma superprodução cancerígena de células com defeito que esgotam os recursos vitais do corpo de um jeito totalmente caótico. E ainda existe um cenário super trágico conhecido como falha de tolerância. O mecanismo imunológico normal é inteligente o suficiente para reconhecer as nossas próprias células e não atacar o nosso corpo. Mas, na autoimunidade, dá um verdadeiro curto-circuito nesse sistema de identificação. A tolerância se perde, e os nossos próprios exércitos internos, que são tão potentes e destrutivos, começam a abrir fogo letal contra tecidos perfeitamente saudáveis do nosso organismo. Chegando ao fim da nossa explicação de hoje, fica uma reflexão obrigatória para a gente. O nosso sistema imunológico opera num nível de complexidade simplesmente brilhante, andando sempre na corda bamba em um equilíbrio muito delicado entre atacar de forma implacável os invasores e preservar totalmente os nossos tecidos saudáveis. Diante desse verdadeiro milagre de defesa que permite que a vida humana exista, a grande pergunta é: como as nossas escolhas de saúde e as descobertas da ciência de hoje podem continuar dando suporte a essa fortaleza espetacular para que ela vença as guerras invisíveis de cada dia? Que essa imersão de hoje sirva para lembrar o quão maravilhosa a nossa biologia realmente é.